Chegamos ao final da nossa semana de oração. Uma semana de oração onde aprendemos como viver os frutos do Espírito em abundância. Viver a plenitude do Espírito que o Senhor tem reservado para todos nós. É o desejo do Pai que vivamos essa plenitude. Hoje, o capítulo 7, temos o título Liberdade no Controle, que nos fala sobre o poder do domínio próprio. Em um mundo onde é exaltado o dar vazão às paixões mundanas, às paixões carnais, como felicidade, como liberdade, nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que a verdadeira liberdade não é sermos escravizados por nossos desejos, mas termos o devido controle, domínio sobre elas. E nós começamos lendo. O domínio próprio, um dos frutos do Espírito Santo mencionados em Gálatas 5, 22 a 23, é essencial para a vida cristã. Ele não é apenas a capacidade de controlar os impulsos, mas um reflexo da presença transformadora do Espírito Santo em nós. Em um mundo onde as paixões e os desejos são frequentemente exaltados sem limites, o domínio próprio nos chama à verdadeira liberdade. A liberdade de não sermos escravizados por nossos desejos. Ellen White descreve o domínio próprio como essencial para o crescimento espiritual. A verdadeira liberdade consiste em ser governado pela razão e pela consciência, e não pelos impulsos ou paixões. Aquele que se submete ao controle do Espírito Santo é verdadeiramente livre. Caminho a Cristo, página 47. Essa virtude nos permite viver de forma equilibrada, honrando a Deus em todas as áreas de nossa vida. E isso é maravilhoso. Todos precisamos buscar, com toda a força do nosso ser, esse dom do Espírito Santo. Temos o exemplo de Jesus. Jesus é o maior exemplo de domínio próprio. Durante seu ministério, ele enfrentou inúmeras provocações, mas sempre respondeu com calma e sabedoria. No deserto, ao ser tentado por Satanás, Jesus demonstrou completa submissão à palavra de Deus e resistiu às tentações com autoridade. Ele respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse exemplo nos ensina que o domínio próprio é sustentado por um profundo relacionamento com Deus e pela dependência de sua palavra. Ellen White reforça: Cristo, ao resistir à tentação, mostrou que todo cristão pode, pela graça divina, ser vencedor. Aqui nós observamos que a primeira coisa que Cristo venceu foi o apetite. Onde Eva caiu, onde Adão caiu, nós precisamos vencer pela graça. Ele mostrou que nós podemos vencer pela graça. Porque o homem que governa o seu apetite, ele governa a sua boca, as suas palavras, os seus pensamentos. Tudo é muito interligado, porque nós somos um ser integrativo. O nosso corpo, a nossa mente é interligada. E o exemplo de Cristo nos mostra que nós podemos também vencer como ele venceu. Além disso, Jesus demonstrou domínio próprio ao lidar com as multidões e os líderes religiosos que o desafiavam constantemente. Mesmo diante da traição de Judas e da negação de Pedro, ele manteve sua compostura, orando pelos seus discípulos e entregando-se à vontade do Pai. Sua entrega no jardim do Getsêmani é um testemunho supremo do domínio próprio. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Lucas 22, 42. O exemplo de Cristo é digno de ser seguido. Precisamos, é fundamental, olharmos e estudarmos a sua vida a cada dia. Se vencemos o nosso apetite, nós dominaremos todo o nosso corpo, suportaremos as provocações e permitiremos que a vontade de Deus, o seu plano, se concretize em nossa vida, não a nossa própria vontade. Continuando, persistência na missão. Josué e Caleb também são exemplos notáveis de domínio próprio em um contexto de oposição e incredulidade. Quando os outros espias trouxeram relatórios negativos sobre a terra prometida, Josué e Caleb demonstraram coragem e firmeza ao defenderem a promessa de Deus. Eles disseram: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra.
Esses homens nos ensinam que o domínio próprio inclui a capacidade de manter a fé e a esperança, mesmo quando somos minoria ou enfrentamos oposição. Quando enfrentamos oposição pelas coisas de Deus, nós não tomamos para nós, mas deixamos com Deus para que Ele tome as devidas providências. A pessoa que tem domínio próprio, como Josué e Caleb, não toma para si, não guarda no seu coração, mas eles entregam a Deus. A coragem e a fidelidade de Josué e Caleb foram sustentadas pela confiança nas promessas de Deus. Um homem de autocontrole, falamos de Paulo, um dos maiores missionários da história cristã, também exemplificou o domínio próprio. Ele disse: trato o meu corpo com disciplina e o mantenho sob controle, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. 1 Coríntios 9:27. Paulo entendia que o domínio próprio era essencial para cumprir sua missão. E eu pergunto, quem de nós não entende que o domínio próprio é essencial? Mas por que muitas vezes falhamos, perdemos o domínio, tomamos para nós, nos magoamos, nos ressentimos? Por quê? Queremos tirar prova das coisas, queremos nos justificar. Nós sabemos semelhante a Paulo. No entanto, Paulo disciplinava o seu corpo, mantinha sob o controle de quem? Do Espírito Santo. Espírito Santo, me guie, que seja feita a tua vontade, a vontade do Pai na minha vida, não a minha vontade. A vida de Paulo mostra que essa virtude envolve disciplina pessoal, dedicação à oração e entrega completa a Deus. Talvez seja o que nos falte. Precisamos fazer isso, mas temos feito com que intensidade? Precisamos ter estratégias de oração, momentos marcados com Deus. Precisamos perseverar. Paulo fazia isso. Ellen White destaca: Paulo dependia do poder do Espírito Santo para subjugar suas inclinações naturais e viver uma vida santificada. Além disso, a atitude de Paulo diante do sofrimento é um exemplo de domínio próprio. Ele enfrentou prisões, naufrágios e perseguições com uma firmeza inabalável, sempre confiando no plano de Deus, nunca murmurando, nunca se sentindo vítima, mas se sentindo privilegiado em sofrer como mestre. Ele declara, ou Deus declarou para ele ouviu a voz de Deus dizendo para ele: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a mesma graça que alcançou a Paulo, que era suficiente na vida de Paulo, também é suficiente na nossa vida. Portanto, precisamos ter sabedoria em meio à adversidade. E nós temos aqui outro exemplo de domínio próprio, que é Abigail, uma mulher que com sabedoria e calma interveio para evitar um desastre entre seu marido insensato, Nabal, e Davi. Ela agiu rapidamente, levando provisões a Davi e seus homens, e implorou por misericórdia. Sua atitude demonstrou autocontrole, coragem e discernimento. Mesmo tendo um esposo que era tolo, que era insensato, Abigail se mantinha controlada pelo Espírito Santo, sendo uma bênção na vida da sua família. Em 1 Samuel 25, 32 a 33, Davi reconheceu a sabedoria de Abigail, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. A história de Abigail nos ensina que o domínio próprio pode trazer reconciliação e evitar conflitos desnecessários. Olha aqui uma missão que toda mulher precisa ter no lar, na igreja, na vizinhança e em qualquer relacionamento. A rainha Esther também é outro exemplo inspirador de domínio próprio. Quando o povo judeu enfrentava uma ameaça de extermínio, Esther não agiu impulsivamente. Ela esperou o momento certo para apresentar sua petição ao rei, buscando primeiramente a orientação de Deus por meio do jejum e da oração. Sua estratégia cuidadosa e sua paciência demonstraram um domínio próprio extraordinário. Em Esther 5, de 1 a 3, nós vemos como sua abordagem calma e confiante abriu caminho para a salvação do seu povo. Está aqui outro exemplo com passos que nós podemos e precisamos seguir. Buscar primeiro a Deus, ter uma estratégia cuidadosa, não ser impulsiva, mas agir sempre depois da oração, de ouvir a voz de Deus dizendo:
Esse é o caminho. Faça isso, fale isso. Esté seguiu e foi feliz, ela e o seu povo. A atitude de Esté nos ensina que o domínio próprio muitas vezes exige paciência e sabedoria. Para as mulheres cristãs, seu exemplo é um lembrete poderoso de que confiar em Deus e agir no momento certo pode trazer resultados transformadores. Assim como Esté, podemos cultivar um espírito de oração e dependência de Deus, permitindo que Ele nos guie em nossas decisões diárias. Isso realmente é uma questão diária. Tudo que eu vou fazer hoje, eu preciso colocar nas mãos de Deus, para ser feita não a minha vontade, mas a vontade de Deus. E preciso estar preparada para ouvir a voz de Deus e renunciar a alguma coisa que eu achei tão importante, mas que Deus mostrou que isso aqui é melhor. Renunciar e confiar que Deus, no final de tudo, Ele vai fazer tudo perfeito. Como cultivar o domínio próprio? Jesus disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Aqui está o segredo: permanecer em Cristo. Cultivar o domínio próprio exige uma conexão constante com Cristo. Isso envolve oração, estudo da palavra e dependência do Espírito Santo. Como Ellen White afirma, quando o coração é renovado pelo Espírito Santo, a vida se torna equilibrada e centrada em Deus. Além disso, é fundamental buscar a orientação divina para identificar áreas em que precisamos crescer no domínio próprio. Orar pedindo discernimento e força é uma prática essencial para quem deseja alinhar a sua vida à vontade de Deus. O domínio próprio também pode ser cultivado por meio de práticas de disciplina espiritual, como jejum, meditação e autoavaliação. Essas práticas ajudam o cristão a identificar áreas de fraqueza e a buscar ajuda divina para superá-las. Em Provérbios 25, 28, lemos: como uma cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. A disciplina espiritual fortalece os muros da nossa alma, protegendo-nos contra ataques espirituais. E quem não sofre ataque espiritual? É diariamente, é todo o tempo, por isso precisamos orar sem cessar, que significa uma conexão ininterrupta com Cristo. O tempo todo com o nosso pensamento em oração, em tudo que fazemos, conversando com Ele, em nosso pensamento. Ele vai nos dando força e poder para vencer. Confiança no Espírito Santo. O domínio próprio não é alcançado apenas pelo esforço humano, mas pela dependência do Espírito Santo. Em Romanos 8,13, Paulo escreve: se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Essa dependência nos capacita a vencer tentações e a viver em obediência a Deus. Ellen White declara: quando o Espírito Santo é nosso guia, ele nos capacita a superar nossas fraquezas e viver para a glória de Deus. Viver em comunidade também é fundamental para o desenvolvimento do domínio próprio. O apoio dos irmãos em Cristo nos incentiva a manter o foco e a disciplina. E quando falta o apoio dos irmãos, às vezes pode acontecer, mas se estamos em Cristo, vamos manter o foco e a disciplina do mesmo jeito. Mas o apoio é fundamental e é esse o plano de Deus, que nos apoiemos uns aos outros. Em Hebreus 10, 24 a 25, somos chamados a nos encorajar mutuamente. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Os grupos de apoio, estudos bíblicos e momentos de partilha ajudam a criar um ambiente onde somos desafiados a crescer espiritualmente. A responsabilidade mútua é uma ferramenta poderosa no desenvolvimento de hábitos do domínio próprio. Uma vida transformada. O domínio próprio é um dos frutos mais desafiadores, mas também mais libertadores do Espírito Santo. Ele nos permite viver em liberdade, controlando nossos impulsos e alinhando nossa vontade à de Deus. Mais do que um simples esforço humano, o domínio próprio é um presente divino, uma evidência de que Cristo vive em nós. Ao refletirmos sobre os temas dos capítulos anteriores, nós estudamos o amor que nos move, a alegria que nos sustenta, a paz que inunda nosso coração, a paciência que nos fortalece, a bondade que transforma e a fidelidade que nos ancora. Percebemos que o domínio próprio é a coroação de uma vida cheia do Espírito Santo.
Ele nos capacita a viver essas virtudes de maneira equilibrada e intencional, glorificando a Deus em cada área da nossa existência. A história de Esté nos convida a agir com sabedoria e domínio próprio em situações desafiadoras. Assim como ela esperou o momento certo para interceder pelo seu povo, também somos chamadas a buscar a direção de Deus em nossas decisões diárias. Ellen White afirma: quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido em seu povo, então ele virá para buscá-los como seus. Que possamos buscar o poder do Espírito Santo para desenvolver o domínio próprio e assim refletir a imagem de Cristo em um mundo que tanto precisa de seu amor e luz. Que o Senhor nos abençoe, que possamos refletir em todas as mensagens que estudamos, que nossas vidas possam ser transformadas, que a partir de hoje possamos tomar uma decisão de buscar o Senhor todos os dias, termos um tempo determinado para estar em sua presença, pedir mais a sua presença do que as bênçãos, pedirmos o batismo do Espírito Santo para que possamos viver na plenitude do Espírito e colhendo esses frutos em abundância. Com domínio próprio experimentaremos a verdadeira liberdade em Cristo, tornando-nos agentes de transformação para aqueles ao nosso redor e glorificando a Deus em tudo o que fazemos. E nós vamos concluir com umas perguntas reflexivas. Quais virtudes, quais frutos do Espírito preciso urgentemente trabalhar em minha vida? O que tem me atrapalhado a desenvolver essas virtudes? Essas perguntas e as demais que tiveram durante a semana, precisamos fazer individualmente para vivermos essa plenitude, para que o Espírito Santo habite em nós e nos mostre, é Ele que nos convence daquilo que precisamos. O domínio próprio também é chamado como temperança. Ele é listado por último, não por ser o menos importante. Pelo contrário, recebemos o poder do domínio próprio, pelo domínio próprio, pela temperança, nós alcançaremos a compreensão do verdadeiro amor de Deus. E nós, como mães, como esposas, precisamos entender o nosso papel de levar nossa família à verdadeira temperança, os nossos filhos. Precisamos ter domínio próprio para que nossos filhos possam aprender isso de nós. Nós sabemos que nós precisamos alcançar muitas coisas. Nós sabemos que precisamos do domínio próprio, mas por que não alcançamos? Buscamos pouco, oramos apressadamente. Às vezes somos o centro da atenção. Senhor, eu preciso disso, eu preciso não, mas Deus precisa ser o centro. Senhor, a tua vontade, menos de mim, mais de ti. Nós oramos errado, mas o Senhor está disposto a nos ensinar a orar da forma correta. Experimente dedicar pelo menos meia hora por dia, pedindo mais de Deus e da sua presença, mais da sua vontade e menos da tua, mais poder ao invés de bênçãos, mais dos planos dele para ti e menos dos seus. Persevere, persevere, e logo você vai ouvir a voz de Deus te orientando em tudo. Você será cada dia batizado pelo Espírito Santo e viverá na plenitude do Espírito, colhendo todos os frutos com abundância. A última pergunta: quais decisões vou tomar a partir de agora para, com a ajuda de Deus, ser uma mulher que vive na plenitude do Espírito Santo? Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo fale ao seu coração e você possa buscar tomar decisões acertadas, de dedicar tempo para estar na presença de Deus, vivendo com Ele, sendo cheia, completamente cheia, para que possa transbordar esses frutos que você colhe cada dia na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que todas nós possamos ser um exército de mulheres cheias do Espírito Santo. É o nosso desejo e a nossa oração.